Olá pessoal, tudo certo com vocês? Nosso tema de hoje, por mais estranho que possa parecer, é: o que seria dos espertos se não fossem os bestas? Essa é uma frase, podemos chamar de um ditado de boteco de beira de esquina, talvez, que eu escuto desde que era criança. E hoje, depois de muito entender, de muito pesquisar, de muito estudar sobre todos os aspectos da vida, eu entendo de uma forma muito mais clara o quão verdadeiro ele é e o quanto presente no universo todo ele também é. Pensemos inicialmente sobre duas questões principais. As duas questões são a mesma coisa, o mesmo princípio, mas pensemos sobre essas duas questões na nossa vida prática. A primeira diz respeito a pensarmos sobre o nosso mundo, a nossa vida em si. Eu costumo chamar planetas como o nosso, no momento evolutivo no qual se encontra, de planetas filiais do inferno. E aí tem pessoas que se debatem bruscamente contra isso. Ah, mas você é pessimista. Ah, mas não é assim. Minha vida não é dessa forma. Como eu já falei em outros momentos, a minha vida também não é. Não é assim que funciona para um grande número de pessoas. Mas para uma enorme maioria é assim que funciona. Para os animais, em sua arrasadora maioria, é assim que funciona. Eles não têm poder, então dependem totalmente que a consciência de uma outra raça, no caso a humana, evolua e seja capaz de tratá-los com dignidade, o que até esse momento nem sombra de acontecer, exceto alguns poucos iluminados que trabalham nesse sentido. Se nós formos explanar por um instante as questões tristes que se apresentam no planeta Terra, as guerras, as mortes, os sofrimentos, etc, etc, com certeza haverá uma lista absurdamente extensa. Não é o caso analisarmos essas coisas aqui agora. Mas vamos pensar no seguinte. Eu gostaria de apontar na direção que vocês olhassem um instante para um ponto básico, fundamental. Tudo isso acontece, se dá a partir de um princípio, de um pilar. Ele se sustenta mais do que em qualquer outra coisa na incapacidade dos seres, na estupidez, na inocência, muitas vezes, na pureza de certos seres, na incapacidade de lidar numa situação. Vir para o planeta Terra, nascer aqui, é mais ou menos como você ser jogado num lugar em condições extremas. Se você não tem condições de lidar com isso, você vai ter sofrimentos hediondos. Tem também inúmeros filmes que trazem isso. Um que me vem à memória agora, que é bem interessante, é Maze Runner, onde jovens são colocados numa situação que eles acordam num lugar cercado por muros gigantescos e de manhã abre uma porta para um labirinto e de noite fecha, se não me falha a memória, e chega uma hora que eles não têm mais comida, eles eram alimentados, eram tratados ali, até certo ponto. Chega uma hora que eles não têm mais nada. Então eles têm que se virar. Eles vão para um extremo, um labirinto cheio de armadilhas, monstros, ou eles crescem a níveis gigantescos, ou vão ser mortos e acabou. A vida é mais ou menos assim. Quer queiramos aceitar isso, quer não queiramos aceitar isso. Numa dimensão infernal, o mal prevalece. Não é difícil imaginar essa situação. Só que o mal prevalece. Vamos pensar em pessoas más. Vamos ter uma ideia do que seria isso. Elas amam fazer maldades. Só que fazer maldades entre elas não supre totalmente as expectativas. Elas precisam de seres puros. É necessário fazer sacrifícios humanos, prostitutas escravas desde criança. É necessário pegar pessoas que não tenham condições, animais e seres do tipo, para torturar, para explorar, para fazer todo tipo de aberrações. E aí eu pergunto, qual o poder que esses seres têm para se livrar dessa situação? Se você já estudou um pouco sobre economia, por exemplo, você verá que praticamente toda a população é explorada totalmente. São impostos, é toda forma de destruição para que nunca consiga crescer na vida. Só que o interessante, o mais interessante sobre tudo isso, é que essa total impossibilidade, ou quase total, de crescimento sobre a classe trabalhadora, pobre, medíocre, etc.,
o povão, vamos dizer assim, se dá a partir da sua própria ignorância. E o que é mais notável de tudo, as pessoas chegaram num ponto, ou a grande maioria delas, que ama a ignorância, que ama não saber de nada e ter alguém para fazer as coisas, tomar as decisões por elas. Se você estudar economia, você vai entender um pouco do que eu estou falando aqui. Se tiver uma dúvida um pouco mais gritante, assista ao filme O Capital, de Costas Gravas. Ele é um bom exemplo de como isso se dá no mercado financeiro. Na questão da saúde, é outra coisa que funciona da mesma forma. Tem pessoas que, eu vou fazer um curso na área da saúde. Você não vai fazer um curso na área da saúde. Isso é usado, é um termo que nós falamos, etc. Mas você vai fazer um curso na área da doença. Tudo que você vai falar, tudo que você vai receber de conteúdo, de direcionamento para trabalhar depois, gira em torno da indústria farmacêutica, de remédios, de questões ligadas principalmente à doença. O foco não está na saúde. Não tem prevenção ali. Mas, enfim, para não nos estendermos muito nessa questão, o que eu quero que vocês raciocinem aqui é que grande parte da maldade existente no planeta e no universo como um todo, ela depende da incapacidade dos seres. Se um ser se iluminou, se um ser se libertou, se um ser se tornou extremamente capaz, fica muito mais difícil de que ele se torne um escravo, seja esmagado pela sociedade. Para finalizarmos a ideia de hoje e trazer uma última reflexão, a segunda questão é: quando o todo emanou pela primeira vez, ele fez isso diminuindo a sua vibração. Ele fez isso meio que se dividindo. Yin e Yang. Todo mundo já viu isso em algum lugar. Aquele símbolo oriental tem lá um lado preto e um lado branco. Aquilo serve para mostrar que existe um pouquinho de um elemento dentro de outro, do seu oposto, vamos dizer assim, ou complementar. Uma das coisas que é feita dessa forma é a razão e a emoção. É o poder e a submissão. É o leve e o pesado. O flexível e o duro. É uma subdivisão. Entre essas subdivisões está o amor e a firmeza também. E aí eu chamo a atenção para uma questão importantíssima. Não estamos falando de opostos. Não estamos falando de amor e não amor. Estamos falando de amor e determinação. Estamos falando aqui de coisas complementares, não totalmente opostas. E viver em harmonia, viver com equilíbrio, saber dosar as coisas na arte da vida, é algo que requer um estudo gigantesco por toda a nossa vida. Bom, pessoal, era isso na ideia de hoje. Para não nos estendermos muito, fico por aqui. Muito obrigado e até a próxima vez.